Boa tarde a todos. Eu me chamo Graziele, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Eu estou muito contente, muito feliz pela oportunidade de estar com todos vocês nessa tarde de sábado. Espero, né, com essa oficina, contribuir para a vivência, né, de cada um de vocês, pais, professores, possíveis terapeutas, para que a gente converse um pouco a respeito, né, desse tema, né, que é o estresse e ansiedade nas atividades acadêmicas. Me apresentando brevemente, né, eu sou psicóloga clínica já há algum tempo, e atualmente eu também sou pesquisadora no Laboratório de Investigação dos Desvios da Aprendizagem, o LIDA, aqui da Unesp de Marília, São Paulo, aonde nós desenvolvemos aí, eu particularmente desenvolvo pesquisas junto à minha orientadora, relacionadas aí a funções executivas, controle emocional, né, e por aí vai. Então eu espero, nessa oficina, conversar um pouco a respeito, tanto de prática, né, de vivência, casos clínicos em consultório, quanto também a contribuição, né, das pesquisas, da academia para a nossa vivência, para o dia a dia. Bom, então vamos lá, vamos começar. Pode passar o primeiro slide. Bom, gente, eu resolvi começar esse nosso encontro com essas duas frases, né? Estou estressado, estou ansioso, vamos logo com isso, né? Por quê? Porque essas duas frases são duas frases muito comuns no nosso dia a dia, né? A gente escuta com muita frequência e a gente também fala, né? Em alguns momentos, né? Estou estressado, isso está me estressando, né? Isso é muito comum. Então eu resolvi iniciar a nossa oficina trazendo aí essas duas frases, certo? E pensando no contexto atual, né? Semanalmente vem sido publicado, né, estudos apontando a importância das intervenções psicológicas alinhadas, né, às necessidades decorrentes desse período pandêmico, né? Então, essas duas frases, eu acredito, e outras semelhantes, elas estão muito mais atuais, né, do que nós gostaríamos que estivesse, certo? Nós temos aí orientações de conselhos, tanto nacionais quanto mundiais, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, a OMS, a Associação Americana de Psiquiatria, considerando o impacto da pandemia na saúde mental. Como extremamente preocupante. E todas essas instituições, esses conselhos e associações, eles alertam justamente por um aumento maciço da piora da condição da saúde mental nos próximos meses, nos próximos anos. E também chamam a atenção, eles alertam a necessidade, a urgência de se investir em serviços, em ações, né, que visem desenvolver, promover ações de saúde mental. E nós temos já relatórios indicando um aumento nos sintomas de depressão e de ansiedade já em vários países. Então, nada mais atual, né, do que a gente falar de estresse e de ansiedade. E uma coisa que é importante, antes de mais nada, é começar a diferenciar um pouquinho esse termo ansiedade, né? A ansiedade a gente usa também com muita frequência, e quando a gente fala sobre ansiedade, a gente precisa diferenciar o que é a ansiedade, sentimento comum a todos, né? Algo que todos nós devemos e vivenciamos, daquela ansiedade patológica, né? Aonde o indivíduo ele apresenta pensamentos preocupados, os pensamentos catastróficos, os sintomas de ansiedade generalizado em todos os contextos, os pensamentos intrusivos,
as reações, os sintomas que levam a uma alteração da funcionalidade do indivíduo. Então, existe uma diferença aí, né? A gente já tem que partir diferenciando o que é uma ansiedade, né? O que é ansiedade, sentimento comum, e o que é a ansiedade patológica, né? O sintoma ansioso, que deve ser observado com atenção. Pode passar para o próximo? E antes, né, da gente falar em estratégias, quando a gente fala sobre ansiedade, sobre estresse, é importante a gente falar um pouco sobre a questão de adaptação, né? O que é adaptação? A adaptação é uma característica inerente à nossa espécie. E ela acompanha e se desenvolve também ao longo de todo o desenvolvimento humano. Então, da nossa capacidade de adaptação, que é essa característica, uma das, né, características que define o ser humano como espécie, advém esse termo adaptabilidade, né, que é nada mais que a capacidade do indivíduo se adaptar de uma maneira, né, facilmente, na verdade, às mudanças ambientais que são, né, apresentadas a ele. Né? Então, a adaptação e essa capacidade do indivíduo desenvolver, né, a adaptabilidade, ela está relacionada diretamente ao desenvolvimento humano, né? Que esse, por sua vez, ele está envolvido diretamente a aspectos genéticos, biológicos e os fatores ambientais. E quando a gente pensa na infância e na adolescência, a gente tem aí um período fundamental e determinante desse desenvolvimento, inclusive da capacidade de se adaptar, ok? Pode passar. Quando a gente pensa, né, em ansiedade e quando a gente pensa em atividades acadêmicas, nós temos que, antes de mais nada, focando um pouco a questão dos transtornos, certo? Então, a gente sabe que na maior parte dos transtornos de neurodesenvolvimento, eu vou encontrar alterações em funções executivas, nos componentes das funções executivas. Controle inibitório, memória operacional, flexibilidade cognitiva, capacidade de planejar, capacidade de solucionar problemas, né? Tudo isso daí são componentes das funções executivas. E nós, né, encontramos na maior parte dos transtornos de neurodesenvolvimento aquilo que se chama de disfunções executivas, né, onde eu tenho alterações nessas funções que estão relacionadas ao sistema nervoso central e, consequentemente, ao comportamento. Né? Então, a partir do momento que eu tenho um indivíduo, seja ele criança, adolescente, um adulto, que apresenta alterações em funções executivas, relacionadas aqui no caso a transtornos de neurodesenvolvimento, isso vai fazer com que eu observe nesse indivíduo comportamentos desadaptativos, justamente porque eu tenho uma ineficiência, uma incapacidade, uma alteração nessas habilidades. Consequentemente, se eu tenho um indivíduo apresentando comportamentos desadaptativos, isso vai fazer com que surjam as distorções cognitivas, tá? Nesse indivíduo. E essas distorções cognitivas, por sua vez, vai gerar o quê? Sintoma como baixa autoestima, problema interpessoal, uma relutância no aprender, relutância em participar de atividades acadêmicas, ok? Então, nas situações onde eu tenho um transtorno, eu vou encontrar alterações em componentes de funções executivas, né? E aí isso já por si só vai resultar em comportamentos desadaptativos, distorções cognitivas, e aí a gente vai observar no comportamento dessa criança, desse adolescente, desse adulto, né, sintomas, né, relacionadas aí a baixa autoestima e toda essa questão de relutância, muitas vezes, de participar das atividades acadêmicas. Próximo.
Porém, não só em situações onde eu vou encontrar disfunções executivas nos transtornos que eu vou me deparar, né, com a questão de comportamentos, né, desadaptados. Eu também posso encontrar crianças. Gente, pode passar o slide, fazendo favor? Senão o pessoal não vai acompanhar a minha fala. Isso. Eu também vou encontrar em situações onde eu não tenho necessariamente um transtorno, né, de neurodesenvolvimento, mas eu tenho uma situação de estresse. Então, eu tenho crianças, adolescentes submetidos a uma situação de estresse, e o estresse também está relacionado ao nosso sistema nervoso. Afinal de contas, o cérebro, né, é o órgão aí principal responsável pela tanto percepção, né, quanto da adaptação do indivíduo aos eventos estressores, aos elementos estressores. E quando eu tenho um indivíduo que está sendo exposto, né, a fatores estressantes de uma maneira não controlada, essa situação vai favorecer o quê? Alteração neuroquímica no cérebro. E, consequentemente, isso também vai gerar uma piora, né, nas funções como atenção, como memória, que também, por sua vez, resulta em dificuldades de aprendizagem. E colabora também para quê? Para a consolidação de memórias, todas associadas ao medo. Por quê? Além da capacidade de adaptação, que já é uma característica inerente, né, à nossa espécie, e todo esse processo de adaptabilidade que vai sendo ali, vai perpassando por todo o desenvolvimento humano, considerando tanto a questão biológica quanto a questão ambiental, eu também tenho o desenvolvimento da minha capacidade de resiliência, né, que nada mais é que a maneira com que um indivíduo ele vai responder a circunstâncias atípicas e inesperadas. E essa capacidade de resiliência, como eu acabei de dizer, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. E é a partir dessa capacidade, o que ela permite? Ela resulta aí que esse indivíduo também apresente respostas mais adequadas quando ele for exposto a uma diversidade igual, né, ou semelhante àquela que ele, né, já tem um histórico. A gente vai construindo todo um aprendizado. E a forma com que o indivíduo ele responde ao ambiente, ela também é variável, né? É uma característica individual, certo? E um fato é para todos que quanto mais precoce for a exposição, né, a fatores estressantes, maior vai ser o impacto. Então, se a gente for pensar nas crianças, quanto mais jovens as nossas crianças expostas, estão passando aí por uma exposição que não é controlada, né, de fatores estressantes, o impacto será maior, né? Então, vamos lá, retomando, eu tenho o cérebro mediando todo esse processo, né? Então, o estresse, a tensão, ele pode gerar, né? Ele pode gerar, não, ele pode favorecer, né? Essas alterações neuroquímicas que vai fazendo com que eu tenha pioras em funções cognitivas, tá? Pode passar para o próximo. Agora, eu tenho uma situação que a gente tem observado com muita frequência, né? Uma situação atual observada com muita frequência, que é justamente crianças, adolescentes que não apresentam, né, nenhuma manifestação de transtorno psiquiátrico, de transtorno de neurodesenvolvimento, certo? Anterior, que de repente, né, passa a apresentar uma mudança no comportamento, né? Então, isso é algo também muito atual, né? Então, não começou só agora, mas a gente tem visto isso, né, com muita frequência. Crianças que não apresentavam manifestações ansiosas, manifestações de humor deprimido, não apresentavam dificuldade no aprendizado, passam a apresentar, e passam a apresentar alteração comportamental de uma maneira geral. Então, a gente tem que ficar atento.
choro, birra, desobediência, resistência, né? Pode ser pista que essa criança ela está apresentando sim uma dificuldade de se adaptar a essas mudanças de rotina que ela vem sofrendo. A questão do ensino, né, remoto, à distância, agora mais recente, essa questão do ensino híbrido, né, a questão de rodízios. Então, tudo isso é uma mudança muito grande na vida da criança. Fora, né, as mudanças que a criança sofre na rotina dela de uma maneira indireta, pensando aí na mudança de rotina também dos cuidadores, né? Então, tudo isso daí impacta. E, então, a gente tem que ficar atento que muitas vezes a criança, ela apresenta, nesse tipo de reação, um alerta, bandeirinha vermelha. Pode ser que alguma coisa não está acontecendo tão bem, né? Também, todas essas manifestações, toda alteração de comportamento, para quem lida com criança, tem que ficar atento, porque muitas vezes a criança, ela não consegue verbalizar isso de uma maneira, né, clara, ela não entende o que está acontecendo com ela não consegue, e a gente tem que ficar atento. Pensando em ansiedade, a gente também tem que observar algumas outras reações, né? Roer unhas. Ficou sem áudio. Esse áudio, desculpa, gente. Não sei o que aconteceu. Então, vamos lá. Todas essas reações, né? Todas essas alterações de comportamento, a criança que começa a ter alteração e controle esficteriano, sono, fome, começa a ficar agressiva, fica mais retraída, tudo isso daí, bandeira vermelha. Alguma coisa está acontecendo, né? Mesmo em crianças que anteriormente não apresentavam nenhuma alteração, tá? Pode passar para o próximo. E aí, eu trago essa figura aqui para vocês, certo? Vamos começar a falar, né, necessariamente, da questão da ansiedade e do estresse, para daí a gente entrar nas estratégias. Então, essa figura, ela ilustra algo que é muito comum, né? Na vida da criança, na vida dos pais, na vida dos professores, na vida da escola, no mundo, né? Então, nós temos aí esse garotinho, né? Que está apresentando uma resistência, né? Enorme, né? A mãe tentando arrastá-lo ali para a escola e ele, né? Chorando, não, 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 né? E aí a gente observa o comportamento. Ok, mas o que, que tem? O que, que vem junto com esse comportamento? O que tem por trás disso, né? Pode dar um clique. São exemplos. Pensamentos desse tipo podem estar, né, surgindo nessa situação. Será que eu irei bem na prova? Não sei se eu respondi a pergunta corretamente na tarefa ou na aula anterior. De repente é uma escola nova, não vou conseguir fazer amigo. Então são pensamentos, né, que a criança pode estar experimentando que a gente não tem um acesso direto, a gente só observa o comportamento. E a partir daí, pode dar outro clique, fazendo um favor, eu acabo tendo o quê? Um dia estressante. Eu me sinto estressado. Aí, no caso, todo mundo, né? Não só a criança. Vamos combinar, né? Então, olha só. Eu tenho toda uma situação aí de ansiedade que faz com que a criança e quem está envolvido fique sob tensão. Pode dar mais um clique? E aí é bom a gente já começar a diferenciar uma outra coisa, que é a questão do medo, né? Então, o medo, ele é o quê? Ele é uma resposta aguda e é uma resposta primária. Já a ansiedade é uma resposta secundária, uma resposta emocional secundária ao medo. E muitas vezes ela é imprecisa.
Quem sente a ansiedade se sente vulnerável, se sente desprotegido, como se ele não tivesse muito o que fazer ali em relação a algo que está presente. Eu costumo dizer que a ansiedade, quando eu penso em sintoma de ansiedade, ela é um ponto e vírgula no lugar do ponto final, né? Eu posso ter medo de ir para uma escola nova, primeiro dia de aula? Sim. Eu posso ter medo de uma prova? Sim. Eu posso ficar com medo durante uma discussão com os meus colegas, durante uma brincadeira? Sim. Agora, já a ansiedade é quando eu faço uma antecipação, né? É quando pensamentos, né, relacionados àquela situação começam a interferir no meu comportamento. E eu tenho, nisso tudo, uma resposta de estresse, certo? O estresse aí, ele é sentido como uma tensão. É uma resposta psicofisiológica que está relacionada justamente com a interpretação cognitiva que é pessoal do garoto em relação ao ambiente externo. Aqui no caso, a gente só está vendo a escola, né? Aonde está, né, a questão toda que pode estar gerando esse comportamento. E aí, vamos seguir. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Que agora a gente vai começar com as estratégias. Então, olha só, retomando, ansiedade. Quando a gente usa a palavra ansiedade, que é com frequência, né? Geralmente a gente está falando de algo que a gente está antecipando. É um perigo, é alguma coisa que vai acontecer, e de uma certa maneira, a gente está enfrentando uma situação de preocupação frente a algo que é desconhecido, que é estranho para mim. E quando a gente está ansioso, a gente percebe alteração tanto em pensamento, quanto no nosso comportamento, no nosso humor e até no nosso próprio corpo, né? Então, a ansiedade faz com que a gente sinta boca seca, alteração no batimento cardíaco, respiração, desconforto abdominal, dores de cabeça, tonturas, entre outras, tá? Sudorese. Vamos lá, próximo. E aí, eu vou dar o exemplo de um menino, né? Vamos pensar um menino hipotético, J, que é um menino de 9 anos que ficava muito ansioso quando ele ia para a escola, tá? Então, demos o nome de J para aquele nosso menininho da primeira figura. E aí, o que ele faz, a gente já estava vendo ali, né? Ele não quer entrar na escola, ele chora, se ele entra, ele foge da sala, né? Como que ele se sente? Ele se sente preocupado, suando, coração acelerado, dá mais um clique, e aí a gente tem a questão do pensamento dele, né? Possíveis pensamentos: os outros vão rir, eu não vou saber, minha professora vai ficar brava, né? Ok. O que a gente pode fazer para ajudar o Jota, né? Vamos lá. Próximo. Bom, primeira estratégia que eu trago aqui para vocês é chamada de mini formulações. Qual que é o objetivo dessa estratégia? É aumentar a autoconsciência, o autoentendimento e o autocontrole. Pensando em quê? Em proporcionar uma melhora psicológica e comportamental dessa criança. Porque a partir do momento que a gente entende que o que a gente faz e o que a gente sente, na maioria das vezes, são resultados daquilo que a gente pensa, né? A gente, através dessa estratégia da mini formulação, a gente pode auxiliar essa criança, esse adolescente, a desenvolver justamente o maior autocontrole, entender melhor o que está acontecendo com ele, certo? Visando o quê? Que ele tenha uma melhora comportamental e também psicológica. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo é a gente ajudar essa criança, a gente faz isso com a criança, com o adolescente, a gente auxilia ele a descrever o que acontece, né? Então vamos lá. Onde acontece? Na sala de aula, certo? Então ele diz para você, na sala de aula.
E o que que eu faço? O que quer dizer? O que ele faz, né? Então, a gente tem que fazer esse exercício, a gente está fazendo com que ele formule, né? Aí ele diz, não quero entrar na escola, eu choro, eu fujo da sala. Bom, o primeiro passo é esse, a gente descreve, a gente auxilia ele a descrever o que está acontecendo, onde e o que ele faz. Próximo. Em seguida, a gente vai colocar dois elementos aqui. Onde acontece? Na sala de aula. E o que passa pela sua cabeça? O que você pensa? Os outros vão rir, não vou saber, minha professora vai ficar brava. E como que você se sente? Eu fico preocupado, eu fico suando, o coração fica acelerado. Esse segundo passo, você vai auxiliar a criança e o adolescente a identificar justamente como ele se sente e como ele pensa quando ele está ali na situação que está gerando ansiedade, na situação estressora, certo? E aqui, uma coisa importante. Quando a gente vai formular com a criança, né, o que ela sente, muitas vezes, isso eu escuto muito, tanto no consultório quanto em cursos, muitas vezes, quem está ali formulando com ela acredita que a criança não queira falar, né? Ou que a criança está escondendo, né, o que está sentindo. Mas aqui a gente tem que pensar que muitas crianças não sabem nomear o que elas estão sentindo. Então, se a sua criança, se o seu aluno apresenta uma dificuldade muito grande de verbalizar o que ele sente, né? Talvez ele não saiba, né, o nome daquilo que ele está sentindo. Então, a gente tem que dar um passinho para trás. Vamos aprender a dar nome para as emoções? Né? As emoções básicas. Medo, tristeza, alegria, raiva, né? Ansiedade. Então, tudo isso é importante a gente ter em mente. Então, às vezes, a gente precisa dar um passinho para trás e investir aí numa psicoeducação, no sentido de auxiliar essa criança, esse adolescente, a nomear as emoções e começar a diferenciar uma coisa da outra para que ela consiga dizer para você o que ela está sentindo, né? Pode passar para o próximo. E aí, finalmente, a gente relaciona tudo isso junto, né? Onde? Na sala de aula. O que eu penso? Os outros vão rir, eu não vou saber, minha professora vai ficar brava. Como é que eu me sinto? Preocupado, suando, coração acelerado. E o que eu faço? Não quero entrar na escola, choro, fujo dentro da sala. Então, olha só, gente, a gente parte lá daquela primeira imagem que a gente vê uma criança resistente a entrar na escola, tá? Para tudo isso aqui. Então, a gente ajuda a criança a formular para todo o entendimento, né? Do que acontece, o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. A relação disso tudo, certo? Pode passar para o próximo. E aí, em seguida, né? O que a gente tem que promover? A gente tem que promover um exame, né, das evidências a favor e contra esses pensamentos irracionais, que podem estar surgindo nessa situação de ansiedade, quando a criança vai fazer alguma coisa, né, uma atividade proposta, certo? Então, vamos dividir aí em duas tabelinhas, duas colunas, certo? Quais as evidências que confirmam esse pensamento e quais as evidências que contestam esse pensamento, certo? Então, não é só identificar. E agora, o que eu faço com isso, né? Então, vamos orientar o olhar dessa criança para a realidade, certo? Vamos procurar evidência, né? Para o que está sustentando esse pensamento que ela tem, certo? A partir desse momento, a partir do momento que você consegue orientar a criança para a realidade, fazer esse debate, você pode auxiliar, incentivar que essa criança consiga substituir um pensamento negativo, irracional, por um pensamento positivo e realista. Dentro desse exercício, você já consegue levantar esses pensamentos, certo?
Então, palavras como eu tenho que, a gente pode substituir por um talvez, um deveria, um poderia, né? Gostaria, né? Então, é muito importante você auxiliar essa criança a fazer, né, toda essa contestação, mas direcionada à realidade. E a partir do momento que a criança identifica aquele pensamento que é negativo, que é irracional, que está aí permeando, né, que está agindo como um elemento na resposta ansiosa e no comportamento, né, mal adaptado da criança, a gente pode sugerir, por exemplo, uma estratégia de parada de pensamento, né? Então, imagina um sinal de pare, né, quando esse pensamento negativo ocorrer, e em seguida você substitui por um pensamento positivo, né? É o famoso semáforo das emoções, né? O pare, preste atenção e o siga, né? Então ele funciona muito bem. Mas para que ele funcione, é fundamental que a criança tenha uma percepção anterior de quais são os pensamentos irracionais, os pensamentos negativos, e que ela também já tenha desenvolvido pensamentos positivos que estão embasados em evidência, que façam sentido para ela. Aí você vai conseguir um resultado mais robusto, né? Pode continuar? Pode seguir? Outra situação importante é auxiliar a criança ou adolescente a identificar as mudanças que ela sente, né, em seu corpo quando ele fica ansioso, né? Então, a ansiedade, ela geralmente é percebida quando ela já você está experimentando um alto nível de ansiedade, mas não é bem assim, né? Então, quando você auxilia a criança ou adolescente identificar, né, quais são as mudanças que acontecem no corpo dela, né, quando ela começa a ficar ansiosa, vai ajudar ela a perceber quando a ansiedade começar a se manifestar. Então, com esse exercício, você vai perguntando para a criança, tá? O que você sente quando você está ansioso? Dá dor de cabeça? A boca fica seca? Dá a sensação de desmaio, vertigem, a tal da cabeça flutuando, né? Cabeça vazia, as mãos suadas, frio na barriga, a dificuldade para respirar, né? Coração batendo mais depressa, vontade de ir ao banheiro, né? Tudo isso são sintomas, são manifestações da ansiedade. E em cada um se manifesta de uma maneira diferente. Então, algumas crianças vão apresentar maior vontade de ir ao banheiro, outras boca seca e por aí adiante. A partir do momento que a criança ela identifica, você auxilia, você orienta que ela, assim que começar a perceber, né, que o coração começa a bater um pouquinho mais depressa, ou que a boca fica seca, a mãozinha começou a gelar ou esquentar, né, tem umas que esquentam, né, a ansiedade já está batendo ali na porta. Então, vamos prestar atenção. Que pensamento está passando pela minha cabeça, certo? Vamos fazer um pare, vamos acender um sinal de pare para esse pensamento, vamos substituir ele por um pensamento positivo, um pensamento que seja, né, que resulte no comportamento funcional, ok? Pode passar para o próximo. Outra, né, situação que auxilia muito, né, quando a gente começa a entender melhor as reações de ansiedade. Claro, é muito mais tranquilo eu intervir em sintomas de ansiedade quando eles começam a se manifestar do que numa crise, né? Então, se já está numa crise, a gente vai ter mais dificuldade, certo? Então, aprender a relaxar, né? Então, exercícios físicos, né, auxiliam muito a questão do relaxamento. Atividades alternativas, você alternar, né, atividades, quando a criança ela está exposta a uma atividade uma tarefa que você já entendeu e que ela já entendeu que está servindo como um eliciador de ansiedade, certo? Eu consigo pensar, né, em atividades alternativas que podem ali ser utilizadas
para desviar, né, também o pensamento, né, dessa criança para algo que gere uma reação contrária, né? Então, ouvir uma música, fazer um pequeno jogo, dar uma volta. Nessa época agora, né, de ensino aí à distância, quando a criança ela está em casa, mas pensando, claro, que tem que ser uma atividade breve para que ela não se engaje em algo e não queira mais voltar para a sala de aula, que daí a gente perdeu a linha da pipa, né? Cuidado, né? A questão da respiração controlada, né? Então, uma das principais reações aí que a gente percebe em situações de ansiedade é a questão, né, da respiração ofegante, coração acelerado. Então, existem alguns exercícios que a gente faz para que as crianças consigam auxiliar o sistema nervoso autonômico, que começou a descompassar aí quando a ansiedade e a resposta de estresse ela aparece. Então, por exemplo, tem um exercício onde você orienta a criança a colocar a mãozinha em cima do peito e a outra mãozinha em cima da barriga, né? Porque ela vai encher essa barriguinha de ar e vai soltar esse ar. Então, eu brinco, eu digo que para ela imaginar como se ela tivesse 2 canudinhos, né, por dentro do nariz, ligados a um balão, uma bexiga lá dentro da barriga dela. A gente escolhe a cor do balão, a gente escolhe a cor da bexiga, dos canudinhos, e aí a gente vai brincar de encher essa bexiga, né? Então, para encher a bexiga, eu tenho que aspirar pelo nariz, né? E aí ela vai sentir a bexiga enchendo dentro da barriguinha dela, a mãozinha dela, né? Que tá aqui na barriguinha, tem que ficar um pouquinho mais alta da que tá aqui no peito, né? E aí ela segura um instante e vamos esvaziar essa bexiga pela boca. Com esse exercício, né, lúdico, você consegue provocar um relaxamento diafragmático na sua criança. Consequentemente, ela vai dar um auxílio, né? Você gera uma resposta, um comportamento que auxilia a regulação do sistema nervoso autonômico, tá? Outra atividade que pode ser realizada, que funciona muito bem, é ensinar para a criança que quando ela está muito ansiosa, né, ela tem ali um vulcão dentro dela, borbulhando, né, pronto para explodir, né. E aí a gente precisa esfriar esse vulcão, né. Então, vamos lá. Vamos imaginar o arzinho gelado entrando, né, nesse vulcão, esfriando o vulcão. Às vezes até eu peço para a criança desenhar o vulcão. Isso funciona muito com irritabilidade também, com reações de raiva. Funciona muito bem, porque a criança, ela desenha, né? Ela externaliza aquela ansiedade, aquela irritabilidade que ela vem sentindo, e aí vamos congelar esse vulcão, porque se ele explodir, ele até pode, mas ele pode talvez causar destruição ali em torno dele, né? A questão do relaxamento em si, né? Então nós temos aí vários tipos de relaxamento, então a gente tem cardápios aí de relaxamento. Um relaxamento que eu gosto muito de usar com crianças, né, é aquela você imaginar um lugar relaxante. Eu até tenho a figura aí, né, do meu lugar relaxante, estou emprestando o meu lugar relaxante para vocês, né, que eu acredito que seja também de muitos de vocês, mas quem não gosta de praia pode imaginar um campo e por aí vai, né? Um lugar onde você se sinta calmo. Então, você vai trabalhar com a sua criança, com o seu adolescente, ele vai escolher, né, um lugar que ele se sente tranquilo, que ele se sente calmo. E aí você também vai colocar mais alguns elementos nessa imagem. A gente não está falando só de imaginar, só a visão, só a imagem. Vamos pensar no barulhinho da onda do mar, vamos imaginar o cheirinho que tem na praia, vamos imaginar o ventinho batendo no cabelo, né? Aquele solzinho gostoso do começo da manhã ou do finalzinho da tarde. Vamos trabalhar com a imaginação dessa criança, desse adolescente, para que ele construa, né, uma memória
Se ele já tem uma memória positiva em relação a esse ambiente, ele pode usar isso de uma maneira muito intensa. Então, quando ele perceber que sintomas de ansiedade estão se manifestando, ele pode resgatar justamente essa imagem mental que você criou junto a ele e utilizá-la no sentido, né, de substituir pensamentos que estão aí eliciando reações de ansiedade, sentimentos, né, relacionados à ansiedade, consequentemente gerando comportamento mal adaptado, ok? Próximo. E aos pais e professores. Porque, na verdade, essa questão toda, né, que a gente está vivendo hoje em dia, está transtornando todo mundo, né? As crianças, os adolescentes, nós, todo mundo. Então, é fundamental a gente não perder, né, de perspectiva o quê? As crianças, elas sofrem os impactos de tudo que acontece em torno dela. Então, vamos lá, para nós aqui. Vamos adotar uma visão mais positiva do que negativa do nosso dia a dia. Claro, existem situações que a gente não consegue mudar. Nós estamos vivendo uma situação real de medo, né? Nunca foi tão, pelo menos todos aqui, né? Que nunca ninguém foi preparado para isso, e acredito que nunca, com tanta frequência, se pensou na morte. Então, existe um medo real. Porém, a gente acabou de ver ali na formulação, né, na mini formulação, que o que eu penso, a maneira de eu pensar sobre uma determinada situação, que pode ser real, faz total diferença na maneira com que eu me sinto e como eu me comporto. Então, vamos adotar uma visão mais positiva do que negativa. Vamos demonstrar para essas crianças e para esses adolescentes que as adversidades, elas podem ser oportunidades. Sabe aquela história, né? A necessidade, a rainha da invenção, a mãe da invenção, né? Desculpa, a mãe. É isso mesmo, né? Então, as adversidades, elas podem e elas são oportunidades. Vamos evitar crítica excessiva direcionada à criança e ao adolescente. Críticas relacionadas não só ao comportamento acadêmico, apesar da gente estar focando a questão acadêmica, mas também o comportamento dela social em todos os contextos, né? Aqui é importante a gente formular a dificuldade em critérios comportamentais. Eu falo, vamos descolar, né, o comportamento mal adaptado da personalidade da criança. Fica até mais fácil para a gente poder pensar em estratégias de manejo com essa criança, né? Definir em termos comportamentais. O que você faz não é o que você é. A criança, ela precisa entender isso, e a gente também precisa entender isso, para a gente poder criar estratégias efetivas com essa criança. Criar oportunidades para que a criança e o adolescente fale dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Que ela possa dizer, né, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, quando ela está sendo exposta a uma tarefa que ela julga estressante. Você pode não julgar, mas para ela é. E não falar, né, a respeito do elefante branco que está no meio da sala, não vai fazer o elefante sair dali. Esse ditado popular também, estou cheio dos ditados hoje. Não vai fazer com que o negócio suma. A gente precisa dar oportunidade para ouvir e também para dizer, né? Tem coisa mais bonita que uma criança e um adolescente entender que o professor, que a professora, que o pai, que a mãe, que o irmão mais velho, a irmã mais velha, também está com medo, também erra, mas olha, sempre, olha só, visão positiva mais que negativa, viu? Ó, não esquecer disso aí. E elogiar é muito importante, mas além de elogiar, a gente tem que incentivar a criança a ela mesma reconhecer os pontos positivos dela. Sabe lá atrás, quando a gente faz aquelas 2 tabelinhas, né? Vamos procurar evidências
Quais são as evidências reais que esse pensamento, né, que a professora vai ficar brava, que você não vai conseguir, que não vão gostar de você, que tudo que você faz não é certo, que você só faz, tudo que você faz é errado, né? O que que prova isso para você? Ah, aquele dia eu fiz errado e tomei um 0. Tudo bem, pode ter acontecido, mas por que sempre será assim? E aquela outra vez que você recebeu um elogio, que você tirou um 10, que você talvez não tenha ido tão bem em matemática, mas é excelente em alguma outra habilidade, né? Então, isso é fundamental para a criança acreditar naquilo que ela consegue fazer. Não adianta só partir de nós. Ah, você consegue, você pode. Se não convencer a criança ou adolescente, ele não vai para frente, ele não vai acreditar. E criança e adolescente, eles são espertos, eles são inteligentes, eles são perspicazes. A partir do momento que ele saca que aquilo faz sentido, ele compra, né? Ele guarda para ele. Então, o segredo da chave está aí, tá? E também, né, apesar de eu estar direcionando essa fala específica para os professores, para os pais, quem lida com criança de alguma maneira, com adolescentes, aquelas estratégias anteriores também é importante para que a gente faça, né? Quem daqui cresceu aprendendo a parar para pensar no que pensa quando está se sentindo ansioso ou estressado? O sentimento é fácil a gente reconhecer. Agora, o que a gente está pensando sobre aquilo é outros 500. E a partir do momento que a gente consegue fazer essa relação, fica muito mais fácil da gente fazer qualquer alteração, tá? Então, gente, mais do que nunca, vamos investir na saúde mental, na nossa saúde mental, né? Como que a gente dá uma coisa que a gente não tem, né? Então, vamos criar aí em nós mesmos uma atitude mais positiva, uma atitude mais tolerante, né? Inclusive em relação a nós, ok? É fundamental. Vamos também reconhecer as nossas capacidades, que daí a gente acredita nelas, porque pode vir qualquer um e falar. Se você não convencer, não vai funcionar, tá? Vamos investir em atividade física, desde que a gente goste, não adianta fazer uma atividade física que a gente detesta, né? Tem para todos os gostos, certo? Quando a gente sugere isso para uma criança, para um adolescente, tem que ver o que é reforçador para ele, né? Isso como boa neuropsicóloga eu sempre falo. Isso é reforçador para quem? Para você ou para a criança? Para você ou para o adolescente? Você perguntou para ele para ver se ele gosta? Você reparou se ele falou que gosta, mas a carinha, a reação dele mostrou que a caminhada de Pilates é sensacional. Eu faço caminhada, gente. Depois dessa pandemia, eu aprendi que eu consigo acordar todo dia, 5:30 da manhã, para caminhar. Eu estou caminhando bem, estou até com bolha no pé. Estou tão orgulhosa de mim, gente, vocês não fazem ideia. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade, juro por Deus. Acordar cedo eu sempre acordei, mas que acordar cedo para caminhar na madrugada, com fome, hein? Eu não sabia que eu tinha, não. Então, vamos lá, ganhei uma estrelinha. Então, pessoal, é importante a gente entender que nós sempre tivemos desafios e a gente tem um desafio enorme pela nossa frente, né? E a questão da ansiedade está aí, a questão do estresse está aí, vai pintar muita situação. Tem uma aqui que acorda antes, 4:30 da manhã, hein? Parabéns, olha, você ganhou de mim, não consigo isso não, gente. Então, vamos lá, a gente tem que direcionar um pensamento mais positivo. Claro que existem situações difíceis, as dificuldades acadêmicas, elas estão aí. Muito se fala sobre os prejuízos que nós iremos encontrar no desenvolvimento, tanto pedagógico, quanto emocional, quanto cognitivo das crianças. Então, existem estudos estimando, mas, na verdade, só a gente vivendo para ver, e vamos junto, e vai dar tudo certo,
né? Eu sempre sou muito positiva. Pode passar? E agora eu vou abrir para perguntas. Antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui me ouvindo nessa tarde ensolarada de sábado. A professora doutora Ângela Matilde, que eu estou vendo aqui, linda. A toda a organização, a todo mundo que dá suporte, que está apoiando esse evento, ao CIESP, cursos, as meninas, né, que estão super carinhosas e atenciosas. E aqui eu empresto a minha imagem relaxante para vocês, que vocês já perceberam que eu sou praiana, mesmo com essa carinha, com essa cor de rosa desse jeito, né? Vai eu, chapéu, protetor, mas vamos lá. E aí eu queria, né, ouvir de vocês, se vocês têm perguntas, se vocês têm, vamos trocar. Grazi, primeiro eu quero parabenizar, porque foi lindo, maravilhoso. Você sempre é linda e maravilhosa. Obrigada. A questão de as estratégias da saúde mental a partir de nós é muito interessante, porque a tendência é a pessoa só ver o outro, né? Acolher o outro, vem, busca o outro, e esquece que o outro só se posiciona na questão de ensino-aprendizagem se você estiver bem estruturado, né? Porque não adianta você estar estressado e falar, vamos meditar. Aí começa a meditação, e você fala, vou matar quem está meditando. E o menino fala assim, professor, o que está acontecendo? Estou tendo um curto-circuito, né? Exatamente. E a questão não é essa, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Nós precisamos de entender isso. Se você não der conta, chama o coleguinha, chama um amigo lá, o aluno falou, ó, hoje a professora está assim, ó, menstruada, a professora está com TPM, a professora está querendo matar um, não fica na brecha, né? Então, quer dizer, ele precisa entender o que está acontecendo para ele interagir na situação. Porque aí ele vai saber, não, a professora hoje não está bem. Então, ele sabe, é igual marido, gente. O marido sai de casa, quando ele volta, você está querendo matar ele, e ele, ó, o que está acontecendo? Que tal? Você fala, ó, quero te matar. Ele fala assim, então já sei como é que está, sai de perto, e aí depois volta tudo. O que nós precisamos é de mostrar à pessoa como nós estamos. Isso é saúde mental. Sim. Né? Como nós estamos. Quando a gente coloca para a pessoa como nós estamos, a pessoa sabe lidar conosco, mas a gente tem aquela questão assim, o que você tem? Nada. O que está acontecendo? Nada. E agora? Nada. E que nada é esse que é cheio de coisa? É um nada que te faz com a cara, né, sem noção, que você não quer conversar, tem alguma coisa, né? Então fala. Agora o homem é assim, quando você fala nada, nada, ele fala, então fica o seu nada para lá. E aí você começa, eu fiquei assim, você nem percebeu. Eu isso, você nem percebeu. Aí ele fala para você, então fala o que você tem, né? Você tem que descobrir. Você casou comigo, você tem que descobrir minha mente, né? Então, não adianta, gente. E dentro de sala de aula, o aluno não descobre a nossa mente. Então, está chateada? Fala com ele, olha, eu estou. Fala os sentimentos. As emoções são necessárias para que haja ensino-aprendizagem com excelência. Então, Grazi, muito obrigada, viu, meu bem? Desculpa. Obrigada. Não, é sempre um prazer, eu adoro te ouvir falar. E é bem isso mesmo, né? A gente tem que falar, porque graças a Deus a gente não consegue ver o pensamento das pessoas. Amém, né? Uhum. A gente tem que externalizar isso de alguma maneira, né? Porque se todo mundo pudesse ver o pensamento de todo mundo, o mundo já tinha acabado, né? Não ia haver adaptabilidade suficiente para poder reger todo esse negócio. Então, a gente tem que dizer, a gente tem que falar, a gente tem que tentar adotar uma postura, né, mais positiva, mais baseado em evidências, né?
Até aqui a gente se baseia em evidências, né? E é claro que todas essas estratégias, não que nós iremos, né, ser terapeutas, isso não é ser terapeuta, são estratégias que a gente utiliza na escola, na sala de aula, em casa, aonde for. Agora, se você observa realmente que a manifestação da ansiedade, ela começa a trazer um prejuízo maior, persiste por 6 meses, aí sim você pode pensar em buscar um atendimento, né, aí especializado. E a mesma coisa para a questão da irritabilidade. Hoje o tema foi ansiedade, mas a gente tem que ficar muito alerta também à irritabilidade. A irritabilidade é um preditor importante para transtornos mentais, é uma manifestação importante do humor deprimido na ansiedade. Aquela criança que está irritada sempre com tudo, que se sente preterida, né? Atenção a essa criança, a esse adolescente, né? Ele pode estar apresentando um humor depressivo. E também a gente sabe que tudo que sobe um dia desce. Então, aquela pessoa que apresenta um nível de ansiedade muito grande por muito tempo, uma hora ela vai deprimir. Então, vamos ficar alerta aí, gente. Não pode esquecer, aproveitando o gancho, que a irritabilidade é também indícios de depressão. Na fase infantil, a tristeza é muito pouco evidente. A irritabilidade é presente na infância como depressão. Então, nós precisamos de ser atentos a sinais. Sinais são atentos, para que a gente tenha como intervir e até como indicar, né, Grazi? Sim, sim, sim. Até porque a gente sabe que algo não é porque é criança, é coisa de criança, passa, né? Porque até bem pouco tempo atrás, as crianças elas não eram vistas, né, pela psiquiatria como indivíduos que poderiam apresentar, desenvolver transtornos psiquiátricos, né? Então, não é coisa de criança, não passa sozinho, né? Então, quando uma manifestação ela permanece, ela começa a trazer um prejuízo maior, aí a gente precisa realmente encaminhar, e para a gente encaminhar, a gente tem que estar atento para aquilo que está acontecendo e olhar os sinais adequadamente, né, de uma maneira certeira. Oi, povo, vocês não falam, não? Que é isso? Alguma pergunta? Eu quero agradecer, Grazi, sua participação é espetacular. Achei Obrigada, maravilhosa a Célia. sua fala. Uma voz encantadora. Você sabe que eu falo em público porque eu sou teimosa, né? Porque eu fui desqualificada, mas eu insisti e venci. Então, parabéns em nome do CIESP, do Ferraz Eventos, da contribuição preciosa da Ângela e da presença incrível dessas pessoas em pleno sábado, com tantas dificuldades que estamos vivendo. Que Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima. Nós vamos agora para a plataforma e vamos encerrar esse magnífico workshop com contribuições tão preciosas. Grazi, me encantei com você. Sabe? Obrigada, Célia. Sim, porque você fala, vem da alma, você fala de dentro do seu coração, fala Obrigada. sentindo, e isso traz significado muito grandioso para a nossa vida. Todos nós somos ensinantes e aprendentes. Fiquem bem, pessoas. Eu já amo vocês, todos vocês que estão aqui. Um beijo no coração. Tchau, meus amores. Vou lá para outra plataforma. Muito obrigada, Célia. Muito obrigada. Um beijo bem grande. Vocês não têm nada para perguntar mais, não, gente? Está todo mundo tímido. Boa tarde, professora Ângela Grazi. Oi, Alessandra. Boa tarde. Professora Ângela, não tenho como abrir a câmera neste momento, mas eu estou muito encantada com a fala da professora Grazi. Eu até fiz alguns comentários no chat.
porque hoje lá na nossa oportunidade de aula, o estresse e a ansiedade são questões que muito me preocupam, né? Então, isso veio assim ao encontro da fala da Grazi também, e eu coloquei lá no chat, Grazi, se você acha que em alguns momentos a ansiedade também é preditora de uma situação de boas expectativas e não somente de situações negativas, porque uma festa de aniversário, uma viagem também geram sensações e comportamentos ansiosos, ou se você classificaria isso como uma euforia. Como que você diferencia a ansiedade de algo positivo e de algo receoso? Eu vou pedir desculpas. Caiu aqui, eu tive que entrar Desculpa, novamente, eu não vi Grazi. sua pergunta. Pergunta Tá, de eu novo, vou por perguntar favor. bem agora curtinho. Eu comentei lá no chat que, até por eu estudar bullying e estresse, que eu considero que a ansiedade também pode ser uma questão antecipatória de momentos de felicidade. Por exemplo, uma festa de aniversário, uma viagem de escola, que eles vão conhecer locais da cidade. Como que você classifica essa sensação da ansiedade diante de algo positivo? Você classifica como ansiedade ou como euforia? Depende. A questão da ansiedade. Ansiedade todo mundo tem que ter, né? A ansiedade realmente é uma reação relacionada a algo que eu estou antecipando que vai acontecer, e pode ser algo positivo ou negativo, né? Então, vamos lá. Se eu penso numa criança que apresenta alguma situação de transtorno, que ela apresenta uma alteração em função executiva, essa própria, né, alteração nessas habilidades vai gerar um comportamento desadaptado. Mas é diferente, né, da ansiedade patológica. Por quê? Na ansiedade patológica eu tenho os pensamentos catastróficos. Eu estou ansioso porque amanhã vou viajar com a minha sala de aula, mas e se chover? E se o relógio não tocar? E se cair? E se eu ficar doente? E se? E aí eu não durmo, aí eu roo unha, eu faço xixi na cama. A ansiedade patológica, ela tem muito essa característica do pensamento catastrófico, daquele pensamento intrusivo, ele invade, você não consegue desviar, ele fica ali, né? Eu brinco com as crianças, né? O pensamento pica-pau, né? Ele fica ali, eu não consigo me desvencilhar. Eu sinto ansiedade por coisas pequenas, né? Agora, já a euforia, se eu for pensar em sintomas psiquiátricos, eu tenho aquele comportamento eufórico, aquele comportamento alterado, aquele comportamento que chama a atenção, né? Aonde a criança, ela não se organiza, ela é extremamente, né? Ela chama uma atenção excessiva para si, ela passa a ter comportamentos estranhos, né? Nessa reação de euforia. Mas eu acho que a euforia que eu estou entendendo aqui seria aquela alegria, né? Aquela expectativa, né? Ela até pode se preocupar, se precaver em algumas coisas, né? Mas ela não vai ter esse caráter, né? Do pensamento extremamente catastrófico, preocupado, intrusivo, né? E essa ansiedade não vai ser generalizada para outros contextos. Consegui responder? Sim, professora, brilhante. Porque aí seria a ansiedade mais patológica com os pensamentos irracionais. Exatamente. Muito boa colocação. Muito obrigada pelo seu retorno, professora. Obrigada. Então, vamos ver nosso chat aqui. Pedro Henrique, fica calmo. Pedro Henrique é o meu cachorro, gente. Então, tá lá. Eu acompanho o Pedro Henrique. Adoro ele. Ele é lindo, Pedro Henrique. Então, a Alessandra já falou. Mônica, cheira a flor e sopra a vela. Olha, essa é romântica. Quem controla a respiração, controla a mente. A Márcia, gostei. A Celinha, parabéns. Linda, essa amiga, fui eu. Professora Célia, doutora Ângela com a gente.
Que honra, gratidão, Patrícia. As palavras são profecias autorreguladoras. A Célia Godoy, lista de presença. Quem não assinou a lista de presença está no chat, por favor. Ótimas sugestões, Verônica. Belas sugestões, Patrícia. Mônica, todos têm potencialidades. Cleiva, ótimas dicas. Só tem elogio aqui, meu bem. Só elogio, você merece mesmo. Que belas palavras, excelentes palavras, amando sua fala, só coisa boa. E não tem nenhuma pergunta, então, quais são as suas considerações finais? Bom, pessoal, mais uma vez, eu agradeço, né, o carinho de todos, né, que estão participando, todos que promoveram nesse evento. Novamente, doutora Ângela Matilde, obrigada imensamente pelo carinho, pela confiança, né? E realmente eu espero que essa nossa conversa, que foi relativamente breve, de um assunto tão, né, extenso, ela sirva para auxiliar, para direcionar e apoiar algumas situações que todos nós aqui enfrentamos no dia a dia, e que nos prepare, né, para os desafios aí que estão por vir. Mas, como eu disse, né, vamos considerar como uma excelente oportunidade da gente se reinventar e da gente aprimorar nossa adaptabilidade, nossa resiliência, que é que nos faz serem seres humanos, né? E vamos tocando nosso barquinho. Isso mesmo. Vamos produzir, gente. Vamos produzir. Isso é a melhor forma de se sentir vivo. Então, vamos produzir tudo. Produzir carinho, produzir sexo, produzir tudo que nos faça encontrar com nós mesmos. Grazi, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada por atender esse convite. Você é uma preciosa. Amo você de paixão. Também, minha querida, morrendo de saudade. Ah, mas nós vamos encontrar, né? Ah, tem lá, Pedro, ó, tem um cachorrinho lá também, olha lá, ó. Olha lá, ó. A Magali tem o cachorro, mas aposto que é aquela lá é mais educada que eu sei, Pedro. É a Mel, é a Mel. Olha lá, Mel, porque o Pedro está precisando de um psicólogo. Ah, não, ela é Lady. Ela tá bem calminha. Ah, o Pedro está precisando, porque ele nunca viveu essa situação de ficar tão preso, né? Mas, é como a Grazi falou, todos nós estamos esperando. E a espera, muitas vezes, causa muita ansiedade, né, Grazi? Muita Sim. tristeza, Sim. Tudo fica muito grande, né? Sim, fica pesado demais. Vamos fazer ficar do tamanho que fica mais fácil de carregar. Isso mesmo. Até o que você engordou, finge que não engordou. E aí... a gente vai levando. Então, foi um prazerzão. Beijão para vocês. E vamos continuar, que tem mais coisa lá também. Grazi, obrigada, viu, meu bem? Obrigada. Beijo. Beijão a todos. Beijo. Seja educado, Pedro Henrique. Beijo, obrigada. Beijos. Gratidão. Gratidão. Obrigada, doutora Graziele. Obrigada, doutora Ângela. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Ju. Obrigada, doutora Ângela. Eu posso sair. Tchau, obrigada. Obrigado, pessoal.
Uma boa tarde a todos. Tchau,